Oi, gente. Hoje eu estou vindo aqui para falar com vocês um pouco sobre oração. Quero falar aqui das orações que o Senhor ouve e atende, e daquelas que Ele rejeita e despreza. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu creio que o que nós falaremos aqui vai edificar a sua vida. Lá no capítulo 28 do livro de Provérbios, Salomão vai nos dizer que aqueles que afastam os ouvidos para não ouvir a lei do Senhor, até mesmo as suas orações se tornam abomináveis. O que Salomão está nos dizendo é que aqueles que desprezam a palavra do Senhor, preferindo viver alheios à sua vontade, por causa do seu proceder ímpio, até mesmo as suas orações se tornarão abomináveis aos ouvidos de Deus. Um exemplo que nós temos disso é da geração que viveu nos dias do profeta Jeremias. Lá no capítulo 5 de Jeremias, o Senhor diz que não havia nenhum justo sequer em Jerusalém naqueles dias. Ninguém que fizesse o que era reto aos olhos de Deus, ninguém que fizesse o bem ao próximo. No capítulo 7, o Senhor vai exortar Jeremias, dizendo a ele que não se colocasse mais em oração por aquele povo, porque ele não seria ouvido. No capítulo 15, o Senhor vai dizer que nem se Moisés e Samuel, ou seja, homens justos das suas épocas, se colocassem em oração por aquele povo, eles também não seriam ouvidos. Uma coisa que essas palavras nos ensinam é que, além de desprezar, rejeitar a oração do ímpio, daquele que decidiu viver impiamente, perversamente, o Senhor também não ouvirá nenhum justo que se colocar em intercessão por eles. Diferente desses, aqueles que são guiados pela palavra, que têm a palavra como uma bússola, que são direcionados por ela, que têm a palavra como uma lâmpada que ilumina os seus caminhos, que são governados por Deus através da sua vontade. Esses, quando dobram os joelhos para orar, eles não só são ouvidos pelo Senhor, mas certamente são atendidos naquilo que pedem. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, ele vai nos dizer o seguinte: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. O que Jesus está nos dizendo é que se a palavra dele permanecer em nós, ou seja, se ela nos governar, se ela nos direcionar, nós pediremos o que nós quisermos, que o Senhor nos fará. Obviamente, porque nas nossas orações nós pediremos ao Senhor aquilo que lhe agrada. Porque se somos governados pela vontade dele, as nossas orações também falarão daquilo que é a vontade do Senhor. E é exatamente isso que o João fala na sua primeira epístola, no capítulo 5, quando ele vai nos dizer lá: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, se nós sabemos que ele nos ouve, estejamos certos de que ele nos tem atendido quanto àquilo que pedimos. Até aqui, irmãos, uma coisa que precisa ficar clara para todos. Ao mesmo tempo que o Senhor despreza a oração do ímpio, daquele que vive perversamente, o Senhor não só ouve, como atende, tem prazer de atender aqueles que são justos. Mas quem são os justos? Paulo vai nos dizer lá no livro de Romanos, no capítulo 2, que justos não são aqueles que simplesmente ouvem a lei, mas sim aqueles que praticam a palavra do Senhor, aqueles que colocam por obra a vontade de Deus. Esses são justos aos olhos de Deus. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 12, vai dizer o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra os ímpios. O que Pedro está dizendo é que, ao mesmo tempo que o Senhor vira o rosto para as orações daqueles que vivem impiamente, o Senhor dá atenção, o Senhor está atento quando um justo dobra os seus joelhos para orar. Vamos voltar lá naquela geração que vivia impiamente nos dias de Jeremias. O Senhor fala no capítulo 50 que iria levar aquele povo cativo para a terra dos caldeus, para a Babilônia. Mas o Senhor também diz que tinha uma obra a ser realizada na Babilônia. Mas que obra é essa? A resposta está no capítulo 33. O Senhor diz que iria santificar o seu povo, perdoar aquele povo de todos os seus pecados e de toda a sua iniquidade. Ou seja, o Senhor estava santificando, justificando o povo. Estava na Babilônia, o Senhor estava tornando aquele povo ímpio em um povo justo. E nós vamos ler
a consequência dessa justificação. No capítulo 29 de Jeremias, a partir do versículo 10, onde o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Preste atenção nesse próximo versículo. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Essa é a consequência daquele povo ter sido santificado e justificado na Babilônia. O Senhor está dizendo que eles passariam a orar. E o Senhor está dizendo que ele passaria a ouvir a oração daquele povo. Ou seja, o Senhor desprezava, abominava a oração daquela geração perversa e de qualquer justo que se colocasse em oração por eles. Mas depois que eles foram justificados, santificados, o Senhor passou a ouvir as suas orações. Queridos, essa é uma verdade que está explícita na palavra. Precisamos da justificação para sermos ouvidos e atendidos naquilo que pedimos. E isso foi derramado sobre as nossas vidas gratuitamente, por meio de Jesus. Na morte de Jesus, Paulo vai dizer, lá no capítulo 3 de Romanos, que nós fomos justificados, alcançados pela plena redenção. Os nossos pecados foram perdoados. A nossa dívida de pecado foi encravada na cruz. Todavia, nós precisamos entender que a nossa justificação, que é aquilo que nos torna justos no nosso proceder, não se limita ao perdão dos nossos pecados passados. Mas a graça do Senhor nos alcançou de uma forma muito ampla, a ponto de nós recebermos o poder de Deus, que foi derramado por meio do Espírito. E esse poder nos capacita a vivermos de maneira diferente. É a graça capacitadora, derramada pelo Espírito Santo, que nos capacita a praticar as boas obras, a fazer a vontade de Deus, a andar de maneira justa, de forma que agrade ao Senhor. Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, no capítulo 7, que Jesus ressuscitou para que frutificássemos. Ou seja, Jesus ressuscitou, nos deu a sua vida por meio do Espírito, ele colocou a sua vida em nós, para que nós fôssemos capazes de dar os frutos que agradam ao Senhor. Ou seja, nós só podemos viver justamente por meio do Espírito Santo. A justificação é um processo que nós recebemos pela graça de Deus. Assim como aquela geração recebeu a justificação no exílio da Babilônia, ali onde o Senhor os tornou santos e justos, nós também somos santificados e justificados pela graça que nos foi dispensada por meio de Jesus. E uma última coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo. A justificação, ela faz com que a gente ande com o Senhor em poder. Tiago, lá no capítulo 5 da sua carta, ele vai dizer que a oração do justo, ela pode em muito em seus efeitos. Mas precisamos entender o contexto que levou Tiago a fazer essa afirmação. Tiago estava dizendo que se houvesse algum irmão enfermo e doente no meio da igreja, que se chamassem os presbíteros, e a oração da fé curaria o doente. Logo em seguida, Tiago fala para confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. E só então ele diz que a oração do justo pode em muito em seus efeitos. O que nós precisamos entender é que precisamos alcançar essa justificação através do nosso arrependimento e através da nossa busca, do nosso proceder diário. O que Tiago está dizendo é que ao confessarmos os nossos pecados uns aos outros, ele está falando de arrependimento, os nossos irmãos irão orar por nós, e quando os nossos irmãos também confessarem os seus pecados, nós também oraremos por eles. E dessa forma seremos curados, seremos justificados, e a nossa oração, então, passará a ter muito em seus efeitos. Aquele que é justo é aquele que também anda
segundo o poder de Deus. O Senhor tem prazer de manifestar o seu poder através dos justos. Eu não sei se tem alguém aqui que está assistindo esse vídeo que anda desanimado, achando que o Senhor não ouve as suas orações. Eu quero te chamar ao arrependimento, que você possa estar sondando o teu coração, a tua mente, vendo se há em você algum caminho mau. Davi era um homem que dependia do Senhor e clamava ao Senhor para que o Senhor o revelasse aqueles procedimentos que não eram agradáveis ao Senhor, se havia nele alguma coisa que não agradava o Senhor. Davi foi um homem que buscou constantemente a justificação. E o Espírito de Deus derramou graça sobre ele. E nós temos isso, irmãos. Isso nos foi dispensado por meio de Jesus Cristo.